Salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL? E aí, torcedores do Falcons? E aí, amantes da Draft Season? Mais um episódiozinho aqui do Falcons Play Action, falando das classes, né, das posições deste draft. Dessa vez aqui no lado ofensivo da bola, falando dos wide receivers. E, enfim, a minha posição favorita, pelo menos, de fazer scout, enfim, de analisar, eu gosto muito. Foi o motivo pelo qual comecei a torcer para os Falcons, por causa do Julio Jones, e até hoje é a minha posição favorita aqui. Apesar dos Falcons não precisarem, né? Esperamos que não façam essa escolha na primeira rodada. Tem nomes interessantes aí nessa classe, sem dúvida. E, enfim, hoje eu e o convidado aqui, o Caslu, cara, seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o convite. E deixa o espaço aí, divulga as suas mídias sociais aí, porque eu acompanho você há um tempinho, já vejo que você faz um conteúdo bem legal da Draft Season, então fica à vontade, cara. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, irmão. Fala, rapaziada, beleza? Caraca, eu não acredito que eu ainda estou fazendo isso, que eu tô aqui gravando um episódio sobre NFL, sobre futebol americano, sobre draft, que é o que eu sou apaixonado. Nunca imaginei que eu estaria fazendo isso, mas eu agradeço muito, Vitor, pelo convite. E é isso. Sem mais delongas, né? Acho que pode começar direto. Minha rede social é Caslu mesmo, só que adicionando um X e YZ, né? No X, no antigo Twitter. Uhum. E é isso. Pode seguir então, lá. Quem quiser seguir... Pode falar. Isso, não. Eu vou deixar na descrição, @CASLXZ. Só sigam lá no Twitter, que ele faz um conteúdo bem bacana. Eu não te acompanhava em season, não sei qual time você torce, você posta aí no eu sou rival. Não. Se você for Saints, eu vou ter que cancelar a gravação desse momento. Não. Não sei se é menos mal. Eu sou Panthers, né? Não, tá bom. Panthers é tranquilo. Também não fede mentira, não fede mentira. A gente se abraça no sofrimento de ter perdido 2 Super Bowls aí, vida que segue e vambora. Exatamente. É isso. A gente se abraça nesse sofrimento e vamos junto. É isso. Bom, rapaziada, então é isso. Sigam lá ele, CASLXZ lá no Twitter, dê essa moral aí, porque faz conteúdo bem bacana de draft e com certeza tem os seus takezinhos aí durante a temporada, sem dúvida. Meio nos sigam também aqui, @Falcons. Não, faz parte. Nos sigam também aqui, @FalconsPlayBR no Twitter, Instagram. Se puder contribuir com a gente, faça parte do nosso Apoia-se, apoia.se/FalconsPlayBR, para a gente contribuir e produzir mais conteúdo com mais qualidade aí. Bom, vamos lá então, né? Vamos aí, como é padrão aqui, que a gente está fazendo nessa draft season, e do 10º até o 6º colocado. E temos aqui, então, o meu ranking do Caslu. Vou começar, como sempre, pelo convidado, né? Então, o Caslu tem aqui em 10º, Tess Johnson, de Oregon. Em 9º, Jalen Noel, de Iowa State. 8º, Xavier Restrepo, de Miami. Em 7º, Jalen Higgs, também de Iowa State. Em 6º, Trey Harris, de Ole Miss. E do meu lado, em 10º, tem o Elekai Iomanor, de Stanford. O Xavier Restrepo, de Miami. Jack Beck, de TCU. Tess Johnson, de Oregon. E o Matthew Golden, de Texas. Cara, vou dar liberdade você começar aí. Enfim, né, a gente tem o top 10, mas tem alguns nomes que eu não tenho, tem alguns nomes que você não tem, então vou deixar você falando aí de um que eu particularmente não assisti, não consegui assistir ainda, mas que ouvi falar coisas muito boas, que é o Jalen Noel, o wide receiver de Iowa State. Vou passar a fichinha dele aqui antes de passar para o Caslu. Então, ele tem 22 anos, é um true senior, né? Então ele jogou os 4 anos de college. É um recruta 3 estrelas saindo do high school, 1,77 m, 88 quilos e um RAS de 9,72. O RAS, aí, para quem não sabe, é aquele Relative Athletic Score, o que mede o atleticismo do jogador, né? Geralmente são exercícios feitos no Combine ou então no Pro Day nas universidades. Ele fez no Combine, teve uma nota aí excelente de 9,72. Na sua carreira, por Iowa State, teve aí, ou no college, né, na verdade, teve 2.855 jardas, 245 recepções, 18 touchdowns e 11,7 jardas por recepção. Alguns dados curiosos aí, né? Ele é o 4º jogador em jardas em touchdowns na história de Iowa State, então o cara teve uma carreira longínqua e produtiva nos 4 anos aí por Iowa State, e é o 2º jogador com a maior marca de jardas por Iowa State em uma temporada, que foi essa última agora, acho que ele teve quase 1.100 jardas, então é também outro fato bem impressionante. Caslu, cara, fala pra gente aí, o que te chamou a atenção, positivo e negativamente, do Jalen Noel?
Cara, o Jaylen Noel é um cara muito, muito bom, porque ele também, além de ser um grande jogador, que eu vou falar sobre mais, né, em campo, ele é muito capitão do time mesmo. Aonde ele chegar, ele vai saber liderar o vestiário, em campo, sabe se comunicar muito bem, sabe? Não é igual a qualquer outro wide receiver que é só tá lá para jogar bola. Ele gosta de fazer o que ele, né, faz e lida isso muito bem. Cara, ele é um jogador excepcional, mesmo sendo baixo, né, baixo e fraco, entre aspas. Ele até ganhou um peso relativo, porque no Senior Bowl ele estava mais leve, eu acho que ele estava pesando 190, não lembro, agora não tenho aqui anotado. Mas no Combine ele listou como 200 libras, né, então já ganhou um peso, mas a sua altura é um probleminha, mas nada que o impeça de fazer show em campo, porque ele é um excelente road runner, né? Ele domina todas as árvores de rotas, ele sabe no vertical, sabe por slants, sabe explorar muito bem a defesa, marcação em zona. Não adianta marcar em zona, ele é muito bom explorando zona nos espaços vazios do campo. As suas mãos também são muito seguras, não tem medo de defensor mais forte e alto, ele sobe para disputar mesmo, ele é aquele cara guerreiro mesmo que tá ali para ganhar o jogo. E é isso. Basicamente, é os prós dele. Assim, né? Enfim, eu sou meio Brian Gutekunst das ideias, né? Quando se trata de atleticismo, assim, valorizo demais. E aí, vendo um cara aí de 1,77 m, né? Você acha, pelo que você viu na tape, que essa altura pode ser um fator limitante para ele jogar no outside? É um cara mais pro slot? Ou ele, dado as nuances aí que você falou de ser um bom watch runner e tudo mais, ele pode ser, quem sabe, um wide receiver 2 produtivo aí na NFL? Cara, infelizmente na NFL os caras eles não vão conseguir chegar já no impacto. Talvez, né, se ele realmente atingir o teto dele, que pode ser grande, ele consiga lidar com defensores mais fortes e mais altos que ele. Mas eu acho que hoje ele chega na NFL para ser um slot mesmo, bem veloz e bem efetivo com as mãos mesmo. Cara, assim, né? Eu assisti o Jaden Higgs, ele tá até aqui no meu. Acho que ele tá no meu top 5, se eu não me engano. E às vezes aparecia ali o camisa 13 e falava, bom, eu já tinha ouvido falar um pouquinho dele, então é legal ver ele aqui no seu top 10. Essa dupla cara, de Boa foi absurda. Sim, acho que foi o grande. Os dois combinaram para quase 2.500. O grande motor da temporada de Iowa State foi essa duplinha, né? Foi eles que carregaram o time aí. Acho que eles chegaram até a final de conferência da Big 12, se não me engano. Então, pô, interessante ver a temporada dos dois aí. Acho que devem sair no dia 2, ambos. Mas, enfim, vamos ficar de olho. Cara, passando aqui para um que eu tenho em 10º, e eu vi que você não tem no seu top 10, depois eu pergunto aí se você tem ele, se você viu a tape dele, na verdade. É o Elikai Manor, de Stanford, um cara que eu tinha ouvido falar muito no processo ali em dezembro, janeiro, e eu fiquei curioso para assistir. Então, passando a fichinha dele aqui, né? 21 anos, um redshirt junior, então ele jogou só os 2 últimos anos, né? Primeiro ano aí ele não atuou por Stanford. Um recruta 3 estrelas saindo do high school, 1,88 m, 93 quilos, não temos o RAS dele. 1.844 jardas, 125 recepções, 12 touchdowns e 14,8 jardas por recepção na sua carreira de college football. Ele foi nomeado para o segundo time da sua conferência, né, da ACC em 2024, e ele foi vencedor do prêmio John Cornish, que é um prêmio dado ao melhor atleta canadense jogando no college football nos Estados Unidos. Então, achei interessante aí, resolvi trazer esse prêmio. Cara, confesso que eu fiquei meio decepcionado. Assim, né? É engraçado porque acho que as primeiras 3 jogadas que eu vi na tape dele foram jogadas de corrida e me chamou muita atenção ele bloqueando. Ele é absurdo bloqueando, assim, um cara muito voluntarioso, muito efetivo, um cara que usa todo o tamanho e a força que ele tem. Cara, ele bloqueia basicamente como um tight end, assim. Eu fiquei bem surpreso mesmo, acho que é um dos pontos altos, né? O que explica ele estar em 10º, né? Quando o ponto alto do wide receiver é bloqueado, não é bem o que a gente espera. Mas, enfim, eu fiquei bem surpreso. Eu achei ele um atleta, assim, um pouquinho levemente acima da média, mas nada especial. Achei que uma mudança de direção ok, uma velocidade final ali também ok, nada que chame muita atenção.
Um route running, assim, eu achei que ele sabe executar bem as rotas, o ponto da quebra de rota, achei que ele vai bem, mas eu senti falta dele vender essa rota um pouquinho melhor para enganar os defensive backs, os adversários. Então, por isso que não ficou tão alto para mim nesse aspecto. E para mim, o fator que derrubou ele de fato foi tanto o seu release quanto as suas mãos. Eu não achei que ele faz um bom trabalho no release, achei que ele perde muito nos passos ali, ele não é muito eficiente. E, cara, vimos uns drops bem feios, assim, algumas screens, algumas rotas drag ali, né, que é um passe de 3, 4 jardas, ele acabou dropando, então isso acabou derrubando muito. Eu acho que ele é um cara que tem potencial para ser um wide receiver 2 na NFL, mas assim, esse é um cara muito jovem ainda, 21 anos, mas esses pontos acabaram me chamando a atenção. Um ponto que eu tenho que ressaltar, assim, que me chamou a atenção é que como esse esquema de Stanford era horrível, assim, terrível, terrível, não ajudava ele nem um pouco, mas ele também não se ajudou nas oportunidades que eu vi. Então por isso que eu tenho ele em 10º aqui. Você chegou a assistir ele ou é um cara que você vai assistir ainda? Cheguei. Não, eu vi algumas tapes dele, eu analisei em geral ele. Eu achei exatamente isso. Ele é um cara que tem um potencial atlético absurdo. Ele tem um físico muito bom. Sabe, esse bloqueio dele também me impressionou bastante. Esse bloqueio em jogo corrido. E a profundidade dele também, ele trabalhando em profundidade, é um bom jogador, mas eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi lesão, parte por trás, ou o sistema mesmo que você comentou de Stanford, que na temporada passada, sem ser essa de agora, né, que teve, na temporada passada ele foi muito mais absurdo, ele teve 1.000 jardas, assim, teve um jogo contra Colorado que ele destruiu o Travis Hunter, sinceramente ele destruiu o Travis Hunter, teve 2 jogadas assim, acho que ele teve 300 jardas naquele jogo. Ou seja, eu não sei o que teve essa, porque eu acho que essa temporada ele não teve nem 1.000 jardas, eu acho que ele chegou a quase 900, por aí. E aí tipo... não foi lesão, porque eu procurei. Então, não foi por causa de lesão. Ele teve uma lesão, mas não foi nada que atrapalhasse ele mesmo. Tipo, e eu acho que ele pode atingir um potencial. Bom, deixa eu... É isso, cara. Vamos ver aí o quanto que ele consegue se adaptar no nível da NFL. Cara, passando pro próximo aqui, que é um que me chamou a atenção também, assim, né? Eu, particularmente, posso começar falando dele, que eu tô com ele um pouquinho mais alto, tô com ele em 7º, você tem ele em 10º, que é o Tess Johnson. Assim, né? O que me chamou muito a atenção antes de assistir a tape, qualquer coisa, foi que no Combine ele pesou aí menos de 70 quilos. Aí eu falei, putz, cara, é impossível gostar desse cara. Tipo assim, não vai ter jeito, assim, pô, não tem como esse cara dar certo. Para cada um tank Dell aí que a gente tem na NFL, a gente tem 99 que dão errado e tudo mais. Mas, cara, eu gostei bastante, assim, para quem já vê mais vídeos aí da gente falando de draft, sabe o quanto eu valorizo as medições, e um cara do tamanho dele tá em 7º, para mim, mostra que eu gostei muito da tape dele, que o fator físico uma hora chega a ser um limitante, sabe? Então, falando um pouquinho do Otez Johnson, né? Um cara de 22 anos, super sênior, 5 anos aí de college football, 3 estrelas saindo do high school como recruta, 1,77 m e 69 quilos, um RAS de 7,18, quase 4.000 jardas aí na sua carreira no college, 3.900, 310 recepções, assim, absurdo, 28 touchdowns e 12,5 jardas por rota, por recepção, desculpa. Curiosidades, ele foi o segundo jogador com mais recepção em uma temporada por Oregon. Me chamou a atenção esse dado. E ele morou com a família do Bo Nix quando ele estava em Oregon, né? Ele e o Bo Nix aí jogaram juntos. Caraca, por lá, maneiro, e, enfim. Isso eu escutei no podcast daquele NFL Stock Exchange que eu acompanho, que eu gosto muito, que eles falaram que a família tinha muitos problemas no familiar dele, e aí ele acabou indo morar com o Bo Nix para focar só no futebol americano. Então achei bem interessante isso aí. Muito bacana. Cara, assim, apesar dele não ter tido um bom combine, né, principalmente o tiro de 40 jardas, que muita gente esperava que ele ia fazer um muito bom e foi bem abaixo, eu acho que nesse caso, assim, a velocidade de jogo dele que eu vi na tape é bem diferente do que ele apresentou no combine. Eu vi ele, cara, uma ameaça de profundidade muito, muito interessante. Acho que o que mais me chamou a atenção, assim, eu fiquei muito surpreso, é como ele absorve bem o contato
quando o defensive back coloca as mãos nele. Eu achei que ele é um cara que ele seria facilmente assim deslocado, que iria perder a rota no momento do contato, e por incrível que pareça, não. Assim, eu não sei o quanto isso vai se traduzir para a NFL, mas já foi algo que me chamou bastante atenção. Acho que a tape que mais me chama atenção é contra o Ohio State ali, que eu vi ele absorvendo bem o contato dos defensive backs e não sendo ineficiente, digamos assim. Gostei dele nas jardas pós-recepção e, cara, ele correndo rota eu achei interessante também, assim. É um cara que, com a ameaça que ele tem em profundidade, ele consegue abrir muito bem as laterais do campo, né, fazendo aquela rota altzinha ali, que é o arroz com feijão dele. O Dylan Gabriel usou e abusou disso em Oregon lá, quando estava esse ano de 2024. E, enfim, eu acho que é um cara muito interessante. É claro, é um cara que vai ser muito limitado. Eu até fiquei surpreso com o esforço da dedicação dele no jogo terrestre. Óbvio, né? Tem o fator físico que limita, mas achei que ele seria um fator negativo, e não, ele é um cara neutro ali, contribui na medida do possível. E, enfim, cara, fiquei bem surpreso positivamente. Eu acho que é um cara, talvez por essas medições, é um cara que caia para o dia 3, talvez finalzinho de dia 2 ali, acho que foi como o Tank Dell. Ou se bem que o Tank Dell teve um combine melhor, né? Enfim. Então, e aí, cara, enfim, mas é um cara que no slot eu acharia bem interessante. Falando pensando nos Falcons, acho que é um cara que complementaria bem o que a gente tem hoje no Darnell Mooney e no Drake London, mas enfim, para qualquer time que esteja precisando de um cara no slot, acho que ele pode ser interessante. Cara, o que você viu nele aí, Casu? O que você viu no Tia Johnson de diferente? Enfim, o que você tem para complementar? Cara, o Tess Johnson é um caso bem, né, exótico. Mais um dos casos que teve nos últimos drafts, né, como o Xavier Worth, né, e o Tank Dell. Os dois que estão saindo muito bem nos times que agora eles estão. Mas acho que o Tess Johnson pesa e mede menos que os dois ainda, né? Quando eles foram... Então, é um caso bem pior, bem mais embaixo. Mas eu acho ele muito impressionante, cara. Exatamente isso que você falou, dessa parte dele não ter medo de bater de frente com o defensive back. Ele absorve muito bem o contato mesmo. E é isso, ele em campo, como, né, pensando na técnica, ele é muito bem correndo as rotas. Eu acho ele muito completo correndo as rotas, tanto em profundidade quanto em slot, né? Slant ou qualquer parte do meio do campo. E a sua velocidade também é um fator muito importante, né? Tanto para jardas após a recepção, numa screen ou qualquer coisa do tipo, ou até numa bola ao fundo. Mas uma coisa que eu fiquei encrencado com ele foi a parte obviamente, da parte do físico dele, que eu acho que não pode se transferir muito bem para a NFL, mas pode acontecer, porque, né, Tank Dell e o Worth são exemplos aí. Mas são as partes dos drops. Eu vi muitos drops, não sei se você viu muitos, mas eu vi alguns drops relativos na tape dele na última temporada. Mas em 2023, com o Bo Nix, ele foi muito bem, teve poucos drops, jogou muito bem com o Bo Nix, e quem sabe, né, ele não acaba parando nos Broncos numa escolha de dia 3 ou 2, né, vai que os Broncos querem fazer essa ponte aí. Mas eu acho que o jogador, no geral, um top 10 mesmo da classe, de wide receivers, ele tem o seu ponto a provar, mas o físico pode impactar bastante. É fato, cara. Eu acho que, assim, né, óbvio, eu acho que eu não vi tantos drops feios, por exemplo, quanto eu vi com o Iron Manor, por exemplo, em 2024, né? Eu vejo só a tape de 2024 de todos para ter um padrão e ser justo, digamos assim, na hora da avaliação. Mas sobre contato é fato, né? Um cara de menos 70 quilos aí, na hora que tiver que fazer uma recepção contestada ou algo do tipo, não é o jogo dele. Então, é um cara que você vai precisar acionar ele quando ele tiver 2, 3 passos à frente do defensor ali. Mas eu acho que ele consegue fazer isso com constância. Então, por isso que ele ficou em sétimo, mas eu acho que ele tem um papel muito específico a ser desempenhado no ataque, e eu acho que isso, somado ao fator físico limitante dele, deve derrubar ele aí, acredito, talvez para o início de dia 3, a não ser que algum time esteja muito, muito apaixonado nele aí, para ser um diferencial, enfim, enxerga um papel muito específico para ele. Cara, vamos para um aqui que nós dois temos, eu tenho em nono, você em oitavo, que é o Xavier Restrepo de Miami. Vou deixar até você começar sobre ele, passando a fichinha dele aqui para a galera.
22 anos, um super senior, então 5 anos aí de college, recruta 3 estrelas saindo do high school, 1,77 m, 95 quilos. Na sua carreira do college, 2.800 jardas, 200 recepções, 21 touchdowns e 14 jardas por recepção. Ele jogou como defensive back, wide receiver e quarterback no ensino médio, e ele detém atualmente o recorde de recepções em uma temporada aí por Miami, então é um fato bem interessante também. Cara, Carlos, fala pra gente aí, o que você viu do Rex Triple? Né, o wide receiver 1 do Ken Ward, tá cotado talvez para a primeira pick do draft do Titans, mas eu não sei, né, pode ter troca, enfim. O Restrepo é um excelente jogador que, tipo, faz muito bem pelo que o seu físico propõe a ele. Ele é um jogador que não tem medo, também é do estilo do Jalen Noel, são 2 caras que eu sou apaixonado, né, eu não sou muito desse ligar em físico, assim, igual você, né, de ser muito apaixonado por ser um atleta bem de alto nível. Eu prezo mais pela técnica, não que você não preze, mas tipo... Sim, não, mas eu acho legal essa diferença de avaliação, explica até, sim. Enfim, a diferença no Santos aí. Ele mede, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, 5'10", é um jogador baixo até, menos de 200 libras, mas eu acho que ele pode ganhar libras e ele é muito físico. Ele consegue ganhar rotas e separação muito fácil usando as mãos, ele sabe absorver o contato do defensive back e sabe trabalhar em várias zonas do campo, tanto como slot, tanto como profundidade. Suas mãos são muito seguras e o seu ponto da bola, né, quando está disputando entre ele e o marcador, é excelente. Ele sabe se colocar muito bem no ponto da bola. E também é muito bom em produzindo jardas, talvez em screen, corridas jet sweep, né, desse tipo. Eu acho ele um jogador excepcional, excelente wide receiver 1, melhor que poderia ter para o Ken Ward, do estilo de jogo dele. E é isso, basicamente. Cara, assim, né, eu reconheço a produção, assim, eu acho que ele é um cara muito polido tecnicamente, acho que faz total sentido o que você falou. É porque, pelo menos na minha visão, assim, eu não consigo enxergar ele como um wide receiver 1 na NFL. Ou então, se por acaso, assim, né, eu vi algumas comparações falando que ele é um jogador do estilo ali do Cooper Kupp, algo do tipo assim. E o Cooper Kupp foi uma escolha, acho que de terceira rodada, se eu não me engano. Então, eu não sei o quanto a liga mudou nesse quesito de avaliação e tudo mais, mas é um cara que eu acho que ele pode ser muito produtivo na NFL. Eu só acho que ele não vai estar tão alto, porque eu acho que ele não vai ser esse cara ultra dominante no nível profissional como ele foi no college. Acho que no college é um outro tipo de ambiente. Ele tinha provavelmente o melhor quarterback de 2024 aí no Cam Ward, que ajudou muito ele. E, enfim, mas eu acho que o cara que é um cara que vai ser ou pode ser muito produtivo na NFL se bem utilizado. É um cara que corre rotas muito bem, tem mãos seguras, então assim, tem tudo para ser um cara de impacto imediato. É um cara que eu acho que chega com um piso muito bom. Eu não tenho tanta certeza em relação ao teto. E aí por isso que ele ficou um pouquinho mais baixo aqui para mim. Cara, vou passar aqui para um que eu tenho no top 10 e você não. Depois eu pergunto se você deu uma olhadinha nele, que é o Jack Bash, wide receiver aí de TCU. Ele tem 23 anos, é um true senior, então aí 4 anos no college. Recruta 3 estrelas saindo do high school, 1,85 m, 97 quilos e um RAJ 9,45, então muito, muito bom. Quase 1.900 jardas aí de college football, que é meio estranho para um cara de 4 anos, né, que tem 4 anos de experiência, mas, enfim, conto isso mais para frente. 133 jardas, 133 recepções, 3 touchdowns e 14 jardas por recepção. Ele que foi eleito aí o MVP do Senior Bowl 2025, então, assim, algo relevante, né, com certeza, quando você tem atletas que são destaques e ele acaba sendo o MVP entre eles, é algo que chama atenção. E, né, o que eu falei anteriormente aí, ele que só tem um pouco menos de 1.900 jardas, nos 3 primeiros anos ele só teve 835 somadas. Então, é um cara que, assim, teve esse último ano aí mágico de mais de 1.000 jardas por TCU e aí acabou explodindo e subindo nas boards aí. Cara, assim, eu
Eu acho que ele é um cara, pelo menos para mim, que ano passado, e eu cometi um erro, assim, né? Tinha ele muito mais baixo do que o que ele produziu no seu ano de calouro, e eu não tô nem falando de estilo de jogo, mas do jeito que eu enxergo. No Brian Thomas, que foi pros Jaguars, no sentido de que eu olhava o Brian Thomas e falava, tá, cara, você faz tudo acima da média, mas eu não te vejo sendo especial em nada. Assim, você é uma boa ameaça em profundidade, você é um bom cara depois da recepção, você tem mãos seguras, mas eu não vejo como sendo um fator ultra diferencial. E aí ele foi, provavelmente, deve ter sido o melhor wide receiver calouro aí da NFL no ano passado. Eu, pelo menos, enxergo relativamente similar com o Jack Bash. Eu não vi um cara que conseguiu tanta separação assim. É um cara mais pesado, né? Mais alto, mais pesado. Então, eu achei ele um bom corredor de rotas para um cara do tamanho dele, porque ele não é um cara franzino, ele é um cara grande, porte físico, assim, uma estrutura mesmo de corpo grande. E eu achei um cara que corre bem rotas pro tamanho dele, mas eu não achei ele um grande separador. Acho que tem um fator ali meio limitante nisso. Achei que ele tem mãos seguras, apesar de ter visto ali um dropzinho ou outro quando fazendo uma recepção contestada. Mas assim, é um cara interessante. É um cara que é muito difícil projetar alguma coisa, porque ele teve esse último ano mágico, mas 3 anos muito apagados em TCU antes disso. Assim, talvez dê para projetar ele como um wide receiver 1 na NFL, mas ser muito bem lapidado. Eu acho que é um cara que não chega nesse nível antes de 2 ou 3 anos aí como profissional. É um cara que deve ser um wide receiver 2 ok no seu ano de calouro, mas tem esses fatores aí para mim que me pegam um pouco, que fizeram ele ficar um pouquinho mais baixo para mim. Mas é um cara interessante, cara. Um cara aí que surgiu nesse último ano, que eu acho que pode ser um steal aí, talvez um cara que saia mais baixo do que a mídia tá colocando e pode ser produtivo. O que você viu o Jack Bash? Cheguei a ver sim, sou um grande fã do Jack Bash, acho a história dele muito inspiradora, né, que ele perdeu o irmão dele no atentado que teve em New Orleans, bem chato a situação, mas além disso ele é um excelente atleta, muito capitão do time também, né, sabe falar dentro de campo, tem voz dentro de campo, e em campo ele é bom, é isso que você falou, ele sabe fazer rotas muito bem para o seu tamanho, para o seu peso, né? Bem acima comparado à sua altura. Eu acho um peso acima na sua altura, não está muito bem equilibrado. Mas ele é um excelente road runner, tem as mãos mais seguras do college, teve as mãos mais seguras do college na última temporada, ele teve só um drop, eu acho. Não sei se o que você viu se foi da outra temporada ou se foi dessa mesmo, mas na verdade eu não sei o que eles consideram como drop ali, né? Talvez foram recepções contestadas que talvez acharam que ele não tinha chance nem nada do tipo, mas enfim, foram esse tipo de recepção que me chamou mais atenção. Eu vi em várias páginas que ele teve só um drop. Enfim, ele tem as mãos muito seguras, sabe disputar a bola muito bem no alto, ganha com a força, né, que ele tem. E a sua velocidade para o seu peso também é bem considerável. Claro que é algo que pode trabalhar, mas é bem considerável. Eu acho o Jack Bash muito bom jogador. Eu cogitei em colocar ele até no top 10 no lugar do Tez Johnson, mas eu fiquei com o Tez Johnson. É isso mesmo. Cara, beleza. Vamos fechar essa primeira parte. Deixa eu até ver aqui. Isso. Com um cara que você tem em sexto, que eu acabei não chegando a ver ainda, que é um cara que eu tô bem curioso, para falar a verdade, para ver o que eu posso esperar dele, que é o Trey Harris, wide receiver de Ole Miss. 23 anos, um super senior aí, então 5 anos como titular no college football. Recruta 2 estrelas, saindo do high school, 1,88 m, 93 quilos e um RAS de 9,07. Mais de 3.500 jardas na sua carreira de college, 220 recepções, 29 touchdowns e 16 jardas por recepção. Esse número me chamou bastante atenção, acho que é o mais alto que a gente tem aqui dos nomes que a gente vai falar. Ele foi o primeiro time da SEC, né, da sua conferência, e segundo time All-American, que é o All-Pro geral do college em 2024, e logo no seu primeiro jogo por Ole Miss, ele teve o recorde de touchdowns da história do programa, com 4 touchdowns no mesmo jogo. Então, cara, me fala aqui que você viu, assim, pelo pouco que eu vi, é um cara que dizem que o esquema é muito dependente, enfim, que ele produziu muito por conta do esquema de Ole Miss, que é muito único e tudo mais. Fala pra gente aqui que você viu do Trey Harris. Tanto ele quanto o Dart, né, que é o quarterback, o Jackson Dart, foi muito afetado pelo sistema de Ole Miss. Eu acho muito limitado o sistema de Ole Miss pro estilo de jogadores deles. Mas, bom, o Trey Harris é um excelente pelo completo.
Ele sabe trabalhar muito bem no vertical. Ele é um jogador que sabe explorar as zonas do fundo do campo e tem o fator de pegar bolas contestadas, né? Ele sabe fazer isso. É muito bom no ponto da bola e sabe usar o seu físico a favor, né? Medindo 1,80 m e o seu peso, sua força por conta do seu peso. O único problema que eu sinto é justamente esse sistema, né, que foi muito afetado por conta desse sistema de Ole Miss. E aí eu não sei como ele vai transferir o seu jogo para outro time na NFL, com um sistema totalmente diferente, que o sistema de Ole Miss é muito único. E as rotas dele eu acho bem questionáveis, junto com a sua explosão e sua velocidade final. Muito explicado por conta do seu peso e da sua altura, mas acho que pode, né, algo que pode melhorar com certeza. Mesmo sendo dessa altura, a gente vê aí o Tete e outros jogadores. Cara, assim, né? Vamos ver aí como é que esse jogo do Trey Harris aí pode se traduzir. Eu vejo gente muito alta nele, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas também que falam que ele é um produto do sistema do Lane Kiffin, em Ole Miss e tudo mais. Enfim, vamos ver aí como é que vai seguir. Cara, deixa eu passar pro próximo nome aqui. Acho que é um nome que você tem em sétimo e eu tenho ele em quinto, que é o Jaden Higgins. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Peraí, deixa eu pegar aqui. O companheiro do Jalen Noel, né, em Ole Miss. Enfim, um cara que eu tenho um pouquinho mais alto, então eu posso começar falando sobre ele. Deixa eu pegar aqui. Então, beleza. Cara, Jaden Higgins aí também, mais um porquizinho atlético, que testou muito bem no Combine, né? Já passando aí o RAS dele com uma nota de 9,92. É um cara de 22 anos, um true senior aí, recruta 2 estrelas saindo do high school, 1,93 m, 97 quilos, então mais aquele portezinho de wide receiver número 1, digamos assim, né? Aquele cara que joga no outside e tudo mais, aquele X, né? Que o pessoal chama. Um pouquinho mais de 2.100 jardas na sua carreira do college, 140 recepções, 15 touchdowns e 15,5 jardas por recepção. Ele jogou 2 temporadas em Eastern Kentucky antes de se transferir aí para Iowa State, e ele teve uma recepção em todos os jogos por Iowa State até o fim da sua carreira. Então esse foi um fator aí que me chamou bastante a atenção. Cara, acho que um ponto aí que me chamou a atenção do Jaden Higgins é que, cara, então assim, né, o Higgins aí com esse porte aí de wide receiver 1, né, eu pelo menos gosto muito do estilo de jogo dele. Como eu falei, o Haas aí chama muito atenção. Eu acho que o que não me fez ficar tão mais alto nele, porque ele pelo menos tem o biotipo aí do que eu considero, que eu valorizo, pensando em primeiro e segundo round, né? O wide receiver é aquela posição que não tem um biotipo certo, né? Você tem tanto o cara como o Jaden Higgins quanto o Tess Johnson, que são jogadores com estatura, peso completamente diferente, que jogam na mesma posição porque podem produzir de diferentes maneiras. Mas, cara, eu achei as mãos dele muito segura, que para um cara da altura dele, assim, eu sempre valorizo, porque é um cara que sempre vai pegar muita recepção contestada ali e tudo mais. Eu achei que ele trabalha bem nesse aspecto. Eu achei que ele, assim, para um cara do tamanho dele, ele tem uma boa capacidade de jardas após a recepção. Me chamou a atenção também, ele é um cara ágil, para um cara do tamanho, do frame dele. E acho que um outro ponto também que eu achei positivo são as rotas. Assim, eu acho que tem espaço para melhoria, sem dúvida, mas é um cara que achei que corre bem as rotas. Talvez ele possa ter um pouquinho mais de nuance, então, assim, talvez desacelerar um pouquinho mais brusco,
fazer cortes um pouquinho mais afiados, mas é um cara que, no geral, eu achei que vende bem a rota, consegue gerar a separação necessária para fazer recepção. De ponto negativo, né? Assim, acho que o jogo terrestre, o bloqueio, né? O suporte no jogo terrestre dele deixa a desejar para um cara do tamanho dele. Esperava que ele fosse um pouquinho mais, um contribuinte um pouquinho melhor. É um cara que eu achei que poderia trabalhar um pouquinho melhor nesse release, poderia ser um pouquinho melhor nesse aspecto. Não é algo negativo, mas eu gostaria de ter visto um release um pouquinho melhor. O que você viu no Higgins aí, o Casu? Eu vi muita coisa boa. Ele é um wide receiver muito bom pro tamanho dele, né? Igual o Tetairoa McMillan, que a gente ainda vai chegar lá. Com uma agilidade bem considerável pro tamanho dele, pro peso dele, né? 214 libras é bastante coisa. E a sua fluidez na separação, eu acho um negócio bem interessante pro tamanho dele. Ele é tudo baseado no tamanho dele. Mas é porque ele faz valer isso mesmo, ele tem esse poder de recepção por conta da sua força mesmo, sabe explorar muito bem o ponto da bola, pode mandar no back shoulder, bola muito alta, muito baixa, ele consegue pegar a bola, ele tem esse atleticismo para fazer isso. E sua velocidade também é um negócio, a sua explosão não é um negócio que me impressionou muito, né? É um contra para mim dele, essa explosão que, ou seja para vertical, seja para começar a rota. Eu acho bem fraca, mas é como é que é? É fácil de entender por quê, né? Porque Sim. É um jogador muito alto e pesado. Mas algo que tem que ficar de olho. Eu acho que ele não correu o 40-yard dash, né? No combine, ou correu? Eu posso até buscar aqui rapidinho. Acho que sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Correu, ele fez 4.47 no 40 dash. Mas então, isso aí. É verdade, ele correu, eu lembrei. Eu até comentei, ele mostrou uma baita evolução para que, tipo, na tape não parece um jogador tão veloz e muito explosivo. Mas é muito interessante essa estatística dele no combine. Pode ajudar bastante a elevar ele no draft. Eu acho ele um dos principais wide receivers do draft, porque ele tem pro que ele tem a entregar. E eu acho o teto dele bastante alto por conta disso. Cara, acho que é um cara interessante aí. Eu, pelo menos, gostei muito desse tipo. Acho que um cara na segunda rodada ali pode ser o alcance dele. Não sei se ele cai para terceira, talvez. Talvez final de segunda ali, início de terceira pode ser o alcance. Mas eu acho que é um cara que vai produzir legal a partir de logo no seu primeiro ano na NFL. Quem sabe aí podendo produzir até mais para frente. Com certeza. Bom, fechamos essa primeira metade, né? Então vamos passar o top 10 completo aí. Eu falo do quinto até o primeiro agora de cada um. Então aí do Casu, né? Em quinto, Travis Hunter, de Colorado. O Emeka Egbuka, de Ohio State. Luther Burden, de Missouri. Matthew Golden, de Texas. E o Tetairoa McMillan, de Arizona. O meu top 5, né? Jaden Higgs, que acabamos de comentar. O Emeka Egbuka, de Ohio State, Travis Hunter, de Colorado, Luther Burden, de Missouri, e o Macmillan, de Arizona, na primeira posição também. Então, assim, né, um top 5 muito, muito parecido, eu com o Jaden Higgins, você com o Matthew Golden dentro, e, cara, acho que podemos falar do Travis Hunter, que é um cara que eu achei que, na hora que eu vi, eu falei, putz, cara, eu acho que eu vou estar mais baixo do que a maioria, assim, veio uma galera, colocava ele praticamente como consenso, no mínimo número 2 ali, se não o número 1. Então, achei curioso que você tem ele em quinto. Vou começar aqui, eu tenho ele um pouquinho mais alto. Assim, né? Eu não sei se essa visão minha dele de colocar em terceiro foi por conta de eu ter visto ele como cornerback já, né? E para mim ele é muito melhor cornerback do que ele é wide receiver. Assim, eu achei ele um cara interessante. Falando da cartinha dele antes, né? Antes de entrar na análise. É um cara de 21 anos, um true junior, então aí 3 anos de college. Foi um recruta 5 estrelas, foi o recruta número 1 da classe dele. 1,83m e 85 quilos, quase 2.000 jardas aí como wide receiver, 153 recepções, 20 touchdowns e quase 13 jardas por recepção. Ele foi vencedor do Heisman, né, em 2024, que é o MVP, e vencedor também do prêmio do Biletnikoff, que é o prêmio de melhor wide receiver do país.
apesar dessas premiações, assim, né, óbvio, a temporada que ele teve foi realmente fantástica, mas analisando as características, né, eu acho que ele é um cara, talvez por ele jogar nas duas funções, ele entende como ganhar, né, dos dois jeitos, assim, e ele é um atleta muito abençoado, né, fisicamente. A gente comentou isso no episódio de corners, e isso se aplica também, é claro, para ele como wide receiver. O que me preocupa mais como wide receiver para ele do que como corner é que eu acho que o frame dele, né, o tamanho dele para corner é ok, tipo assim, beleza, ele consegue passar, ele é um cara que consegue ser agressivo. Eu acho que esse tamanho que ele tem para ser wide receiver, se ele fosse um wide receiver full time, né, tempo integral ali, eu acho que ele sofreria um pouco mais, porque a conferência em que Colorado joga não é, né, de mais alto nível. Eu acho que ele enfrentaria corners que fazem aquela marcação-pressão, né, o press, muito melhor do que o que ele enfrenta no nível do que ele enfrentou no nível universitário. E eu não sei o quão bem ele conseguiria escapar disso. Por mais que ele seja um cara que tem ali as jardas após a recepção muito boas, é um cara muito inteligente, é um cara que, acho que para mim, o que eu mais gostei que me fez ficar tão alto nele é a capacidade dele de ajuste corporal para fazer recepção, assim, surreal. Tem uma recepção contra a North Dakota ali que ele faz, que, porra, é coisa de louco, assim, coisa de louco. O jeito que ele consegue dobrar o corpo praticamente em, sei lá, 90 graus para fazer a recepção. Então, eu acho que ele é um cara que, na red zone, assim, vai ser muito interessante. Eu acho que ele consegue gerar separação naquele curto espaço ali e consegue fazer essas recepções contestadas. Mas, assim, ele, de novo, acho que defendendo, a velocidade final dele não me preocupa tanto. Ele atacando, cara, eu não sei se ele é uma ameaça muito grande de profundidade. Pelo menos eu não via esse burner, né, que eles chamam, aqueles caras que vai conseguir ficar 4, 5 passos na frente do defensor em rotas longas. Mas é um cara, de novo, muito inteligente, com as rotas muito bem polidas, então por isso que ele tá em terceiro para mim. De novo, gosto muito mais dele como corner, mas eu acho que se ele for wide receiver, ele vai ser um wide receiver muito bom na NFL, acho que só não vai ser um do nível que ele seria se ele fosse corner. Cara, você tem ele em quinto, me chamou a atenção aí. O que você tem para falar do Hunter pra gente? Eu acho o Travis Hunter um excelente jogador, muito mais como um cornerback do que como wide receiver. Mas estamos falando da classe de wide receiver. E ele, como wide receiver, também não deixa a desejar nem um pouco. Eu tenho ele em quinto, mas ainda tem meus motivos que eu vou comparar com o Matthew Golden e o Ebuka. O frame dele é algo bem questionável também, que fez bastante, né, ele decair no meu top 10. Ele mede bem leve, mas isso não é problema para ele, né? Ele é um jogador excelente que usa seu corpo a favor, bem, versátil. Ele é muito versátil, ele sabe jogar no fundo, no meio de campo, sabe correr rotas tanto vertical, tanto para o meio de campo, curl, qualquer uma do tipo. Suas mãos também são muito seguras, é algo que me impressionou, e sua habilidade de pegar bolas contestadas, né? Ele não tem medo, mesmo pesando menos que a maioria dos marcadores, ele sobe mesmo, seu atleticismo é algo muito notável, e é isso, basicamente. A sua separação também é muito fácil, o release é algo que chamou muita atenção, ele separa rápido e não tem para ninguém. É o que me impressionou nele. Cara, enfim, um cara muito interessante aí, vamos ver, estou bem curioso para ver como vai ser essa carreira dele na NFL, um cara muito especial, muito diferente. E algo, um contra também que eu esqueci de comentar, é o desgaste. Se ele for optar por fazer isso, de jogar, né, pelas duas posições, vai ser com certeza um contra, né, porque ele não vai conseguir manter esse ritmo na NFL. Ele pode querer, mas não dá para manter. Também acho que vai ser bem difícil ele manter. Bom, vamos para um aqui que a gente tem na mesma posição, que é o Emeka Egbuka, de Ohio State. Ele tem 22 anos, é um true senior, foi um recruta aí, 5 estrelas saindo do high school, 1,85 m, 91 quilos, um pouquinho menos de 3 mil jardas ali, 2.800 jardas por Ohio State, 205 recepções, 24 touchdowns e 14 jardas por recepção. Ele foi capitão por Ohio State em 2024 e ele é o recordista de recepções na história de Ohio State. Então, um cara com mais recepções aí na história dos Buckeyes. Achei bem interessante, resolvi trazer isso aí. Cara, fala para mim o que você gosta do Egbuka. Cara, o Egbuka é um jogador fantástico, eu sou apaixonado nele. Foi um dos jogadores que me fez torcer para o Ohio, né, no college. Eu sou um cara torcedor do Ohio State.
O Egbuka é um jogador fenomenal, cara. Ele foi muito sombra dos últimos wide receivers que passaram pelo Ohio State, do Marvin Harrison Jr., que teve uma temporada absurda no college, uma carreira absurda no college, e do Jackson Smith-Njigba, que agora tá sozinho lá em Seattle, né? Ele foi muito sombra disso, mas nunca deixou de mostrar em campo. Ele é um jogador excelente. E agora do Jeremiah Smith, né? Que é um absurdo de jogador. Exatamente, esse cara aí é absurdo. Mas aí a gente deixa mais pra frente. Se Deus quiser, a gente vai estar falando dele daqui a pouco. Ele é para daqui 2 anos. Ele é para daqui 2 anos. Enfim, o Egbuka, mesmo sendo sombra, entre aspas, desses caras que foram, né, excepcionais, ele nunca parou de demonstrar o seu futebol. Ele é muito bom. Ele mesmo... Ele tem uma... Não é pesado, mas ele tem uma estatura mais larga do que os outros, mas mesmo assim ele sabe fazer boas rotas, tem um release, um footwork, e usa do seu físico para isso, né, dessa separação, usa bastante as mãos, sabendo usar as mãos, né, porque nem todo wide receiver sabe usar as mãos para se separar, comete muitas faltas na maioria das vezes, mas ele sabe bastante, e o principal dele para mim que chama atenção é sua versatilidade no campo. Ele sabe correr rotas em várias zonas do campo, ele tanto curto, tanto vertical, e tem uma mão segura que é possível, né? Ele sabe usar essa mão e pegar bolas contestadas. Além disso, ele é um ótimo corredor também. Numa jet sweep, por exemplo, ele sabe correr bem com a bola, ou em jardas após a recepção, uma screen, qualquer coisa do tipo. Ele é um excelente corredor, ele é muito produtivo. Para mim, o maior ponto dele é a produção dele. Uhum. Mas um negócio que me deixou angustiado com ele é a explosão e velocidade, e foi um negócio que no Combine, para mim, ia ser o que ia provar o ponto dele, né? Se ele fosse, sei lá, corresse 4.40, por aí ia ser até tranquilo. Mas aí ele nem correu e aí complicou bastante. Mas dependendo, se ele tivesse essa velocidade aí adequada no Combine, para mim ele até ia estar uma posição acima, talvez. Ia ter que dar mais uma análise, mas essa explosão dele é bem duvidosa mesmo. E a velocidade final também. Cara, eu acho que ele é uma escolha muito segura, né? Acho que é um cara que você já sabe o que ele pode te entregar ali, e ele já vai entregar logo de cara na NFL. Talvez ele não seja esse super atleta, né? Para ser um cara, tipo, dominante na posição e tudo mais, para ser um cara considerado ali uma pique top 10, tudo. Acho que esse é o principal motivo que ele não é um cara mais falado ali no top 15, né? Por conta do seu atleticismo. Mas, cara, ele é um cara que ele faz tudo que a posição de wide receiver pede, sabe? Ele é um bom corredor de rotas, ele é um excelente bloqueador, ele tem mãos seguras, ele consegue jardas após a recepção. Então, assim, é muito difícil para mim ver esse cara dando errado na NFL. Talvez esse fator dele não ser um cara dominante faça ele cair ali pro final da primeira rodada. Eu ficaria surpreso se ele não fosse escolhido até a pick 32, tá? Sendo bem sincero. Acho difícil ele não sair no primeiro dia. Mas, é um cara que eu gosto muito, cara. Acho um cara que é bem interessante ali. E, enfim, acho que vai produzir de imediato na NFL. E como eu falei, tem tudo que você pede no wide receiver. Então, vejo as chances de bust. Acho que, cara, provavelmente ele é o que eu tenho mais baixo, assim, dessa classe. Vendo, assim, qual que pode dar errado, qual tem menos chance de dar errado como wide receiver. É o Egbuka. Sem dúvida, ele é um cara, muito, muito interessante. Cara, vou passar para um agora aqui que eu começo, depois eu vou pro seu guy aí, que eu vi que você tem bem mais alto do que o consenso. Vou falar um pouquinho do Luther Burden, que é um cara que eu tava ouvindo, pelo que eu ouvi falar dele, eu pensei, falei, putz, cara, acho que eu não vou gostar muito da tape desse cara, mas eu me surpreendi. Ele que é de Missouri, né? Jogou por Missouri, na verdade. 21 anos, um true junior, 5 estrelas saindo do high school, 1,83 m e 93 quilos, um pouquinho mais de 2.200 jardas, 192 recepções, 21 touchdowns e quase 12 jardas aí por recepção. Ele foi o quarto recruta 5 estrelas a aceitar ir para Missouri desde 2005, então nos últimos 20 anos aí. E ele jogou basquete e futebol americano durante o high school, então um cara multiatleta aí. Cara, assim, né? Eu vi muita gente falando, e de novo, eu só vejo a tape de 2024, talvez acho que se eu tivesse mais alto nele, só se ele fosse o meu número 1, né? Mas eu que vi a tape de 2024 dele, não 2023, que a galera falou que era muito melhor, eu já fiquei impressionado, assim. Óbvio, eu acho que Missouri acionou muito pouco ele, mas
pelo menos eu gosto de wide receiver, você consegue ver o cara, eu pelo menos consigo ver coisas boas sem o cara estar com a bola na mão. Então, assim, cara, eu gostei do release dele. Acho que é um cara que consegue ganhar também no espaço curto ali, rapidamente. Eu achei ele, pô, excepcional em jardas após a recepção. É um cara, é o que eles chamam lá de playmaker, né? Então, tipo assim, um cara que ele consegue quebrar ali 2, 3 tackles com tranquilidade, consegue transformar a recepção de 4, 5 jardas em uma jogada de 20, 25, 30. Acho que isso hoje é muito valioso para a NFL. É um bom corredor de rotas, assim, acho que tudo isso, né? Um bom corredor de rotas, essas jardas após a recepção, tudo isso é possível graças à sua mudança de direção, que, pô, é muito boa para um cara do tamanho dele, assim. É um cara, você espera essa mudança de direção de um cara do tamanho do Tess Johnson, por exemplo. E ele é um cara aí com, sei lá, quase 30 quilos a mais, ou 25 quilos a mais que o Tess Johnson, tem essa mudança de direção, que para mim é até melhor do que ele. Então, cara, eu acho que é um cara muito interessante, pouco eficiente no jogo terrestre, de fato, né, nos bloqueios ali, mas assim, de novo, ofensivamente no jogo aéreo, acho que pode contribuir muito. Eu não sei porque que a galera não tá falando desse cara mais alto ali no top 15, eu acho difícil ele sair do top 15. Já vi ele sendo mocado aí, né? Enfim, selecionado para os Falcons em alguns mocks. Não ficaria triste pelo talento do jogador, mas sim porque a gente não tem necessidade nenhuma de trazer mais um wide receiver. Mas é um cara com muito talento, cara. É um cara que, pô, ficaria muito surpreso ele saindo do top 20, assim. Teria que ter alguma questão extra-campo, enfim, algo aí que chamasse muita atenção. O que você tem para falar do Burden pra gente, o Caslu? O Burden é um jogador fantástico. Ele que teve uma temporada, sem ser a penúltima temporada excepcional. Tipo, que se ele fosse se declarasse pro draft naquela temporada, ele com certeza estaria ali junto com o Malik Neighbors e etc. Ele é um jogador que tem o fator playmaker, né? Ele sabe fazer a jogada, ele sabe fazer o highlight. Ele, tanto em jardas após a recepção, esse poder que você comentou, de quebrar teco e ganhar velocidade, essa explosão dele é algo muito, muito notável e que eu gosto muito de como um atleta na posição dele. Ele, como slot, é um excelente slot. Para mim, chega para ser primordial assim num time da NFL hoje. E eu tenho ele um pouco mais baixo justamente por conta dessa última temporada, mas não foi por culpa dele. Eu sinto que não foi por culpa dele. Ele fez o que ele pôde, mas esse quarterback de Missouri e o sistema de Missouri não ajudou nem um pouco ele, tanto quanto na penúltima temporada. E eu acho que isso pode ter, né, diminuído o estoque dele, mas eu ainda sinto que ele vai chegar ali entre a 10ª e 20ª pick. Não deve fugir muito disso. Não foge do primeiro round. Se fugir do primeiro round, vai ser um Surpreendente. estilo do draft para mim, com certeza. Sim. Cara, enfim, eu gostei muito do jogo dele, não achava que ia gostar tanto assim. Acho que é um cara que vai ser, pô, muito produtivo aí na NFL. Cara, vamos pro penúltimo nome, na verdade, aqui, né? Que eu vou até deixar você falar aí, fique à vontade para discorrer sobre, que é o Matthew Golden, wide receiver aí de Texas. Um cara que, sendo bem sincero, ali em dezembro eu via pouquíssima gente falando, era muito mais falando do Isaiah Bond, e do nada esse cara começou a disparar Eu também, eu era um desses. Nas boards ali, então, enfim. Ele que é de Texas, né? Jogou por Texas aí, é um super senior, né? Então tem aí 5 anos de college football. Vou até confirmar aqui para ver se eu peguei certo, porque estranho um cara com 5 temporadas ter apenas 21 anos. Deixa eu até olhar aqui. Não, errado. Ele é um true junior, então ele tem 3 anos, acabou que eu não troquei a informação. Mas enfim, cara de 21 anos, muito novo aí para o nível do college, recruta 4 estrelas saindo do high school, 1,80 m, 86 quilos, pouco menos de 2.000 jardas, 134 recepções, 22 touchdowns e quase 15 jardas aí por recepção, tem um número bem alto. Ele que trocou o TCU por Houston no recrutamento e depois transferiu de Houston para Texas em 2024. Então, um cara que ficou sempre no mesmo estado, mas acabou rodando em algumas universidades durante sua carreira. Cara, você que tem ele em segundo aí, diga aí pra gente, o que você gosta tanto dele que você acha que ele vai dar certo na NFL? Cara, o Golden, para mim, é o jogador mais talentoso do draft na posição.
Ele é o jogador mais completo para mim e o que sabe mais fazer bem um pouco de tudo. Ele é muito veloz, usa, né, do seu físico, é um pouco mais leve, justamente ele é muito veloz e sabe explorar todas as partes do campo, literalmente todas. A tape dele é maravilhosa. É a mais divertida para mim na questão do wide receiver. Ele contra... foi Arizona State? Acho que foi Arizona State. Pô, acho que ele teve 200 jardas ou perto disso. Meteu 3 touchdowns, ele foi excelente, uma partida excelente, fora do nível. E isso porque ele foi o wide receiver 2 até os playoffs, mais ou menos. Não sei se o Isaiah Bond machucou ou o técnico optou para ele receber mais bolas, mas tanto que ele teve menos de 1.000 jardas na temporada, ele explodiu mesmo nos playoffs e por isso que agora o estoque dele aumentou, ele foi o mais veloz no 40-yard dash, eu acho, né? Na parte de wide receiver. E é isso, ele é um jogador muito completo, sabe correr a rota, sabe se separar, ele tem o poder de pegar bolas contestadas, mesmo com esse tamanho mesmo um pouco menor, ele menor e mais leve, ele consegue disputar bolas muito bem e sabe explorar a zona defensiva de um jeito bem legal. Ele muda as rotas, né? Sabe improvisar, se às vezes o quarterback está em conflito lá, fugindo do pocket e tal, ele sabe mudar exatamente suas rotas e para acompanhar o quarterback, os olhos do quarterback para onde ele está indo. Cara, assim, né? Ele que não tem nenhuma temporada de 1.000 jardas no college, né? De longe, essa última temporada foi a melhor, melhor que as primeiras duas aí somadas. Vamos ver se essa falta de produção, enfim, essa baixa produção pode derrubar ele um pouquinho mais. Eu acho que é um cara que está praticamente consolidado ali no final da primeira rodada, se não segunda. Mas, de novo, esse cara, esse late bloomer, né? Esse cara que desabrochou aí mais tardiamente, então pode ser que isso faça ele cair um pouquinho mais. Mas é o que você falou, cara. Acho que é um cara interessante. Acho que tem as características de um wide receiver 2 ali, mas tem tudo para ser um wide receiver 2 de alto nível na NFL. Bom, vamos lá então para o número 1, né? Ele que é o consenso nosso aqui, que é o Tetairoa Macmillan, wide receiver de Arizona. Ele que tem 21 anos, é um true junior, então 3 anos aí de college para ele, 4 estrelas saindo do high school, 1,93 m, 99 quilos, quase 3.500 jardas em 3 anos aí por Arizona, então, pô, uma produção fenomenal, 213 recepções, 26 touchdowns e 16 jardas por recepção. Ele foi o recruta melhor ranqueado na história a se comprometer com Arizona, então achei bem interessante isso. E ele foi nomeado aí California's Mr. Football em 2021, né? Ele que é ali do Havaí, mas aí acabou ganhando esse prêmio. Acho que ele jogou o high school por Califórnia, se eu não me engano. Bom, vou falar um pouquinho, depois deixo o Caso complementar aí pra gente fechar. Cara, assim, pô, eu como torcedor do Falcons, era impossível olhar para ele e não ver o Drake London ali. Tipo assim, cara, ele pô, cópia. Antigamente, né, todo wide receiver alto e que era bom correndo rotas era comparado com o Mike Evans. Agora eles estão começando a ser comparado mais com o Drake London, mas assim, eu acho que até o biotipo, o jeito que corre, cara, assim, para mim foi bizarro. Muito, muito parecido com o Drake London. Um cara que tem o tamanho dele, com o peso dele, ter o route running que ele tem, para mim, foi impressionante. Até a capacidade de jardas após a recepção, cara. Não esperava muita coisa dele nesse aspecto e ele entregou ali nos jogos que eu vi. Para mim, acho que depois do Travis Hunter, o Travis Hunter tem um release melhor. Mas eu tenho o segundo melhor release da classe aqui para mim. Ele consegue, cara, bater muito bem o wide receiver, o defensive back logo no snap, assim. Se o cara vier muito seco nele, cara, ele vai conseguir bater ele instantaneamente. Porém, assim, né, eu pelo menos não vi isso na tape, por isso eu coloquei ele bem alto aqui para mim. Para mim, assim, ele é claro o número 1, não tem disputa com o número 2. Dizem que ele tem esse problema de velocidade final, né? Ele não correu no combine. Assim, em tape eu não vi isso. É claro, de novo, ele não é aquele burner, né? Igual o Tess Johnson, que vai estar 4, 5 passos na frente do defensor. Mas eu acho que ele consegue separação suficiente para ser uma arma vertical também, sem muitos problemas. Claro, cara, fantástico em recepções contestadas, pô, muito, muito bom. Enfim, para mim um cara completo, assim, eu tô vendo a galera falar dele cair para fora do top 10, eu acho, pô,
insanidade, assim, ficaria muito surpreso acontecer, mas, cara, vai saber, né? Tem fontes ali, até eu acho que o Daniel Jeremiah, que é um cara da NFL, colocando ele para fora do top 10, eu acho insanidade, assim. Ele é um dos poucos que, se por algum milagre tivesse disponível na escolha dos Falcons na 15, eu ia falar, putz, cara, dane-se defesa, vamos pegar esse cara, que esse cara é muito bom para passar, e enfim, ia produzir de imediato. Então, pô, fala aí, cara, o que você viu do McMillan na tape aí? Pô, o McMillan é um cara que, se chegar hoje em qualquer time, claro, não qualquer time, mas qualquer time que precise de um wide receiver, ele vai ser o wide receiver 1 e tem tudo para ser futuramente o melhor do time, porque ele tem esse piso maravilhoso, né? Ele chega para ser o jogador do time, que eu queria muito, né, no meu Panthers, mas eu ia falar isso, você como só... torcedor dos Panthers deve estar sonhando com ele todos os dias. Pô, eu tô torcendo pra cair, mas eu vi em alguns mocks que ele caiu bastante. Vai que, né, se a NFL vê um pouco assim, ele um pouco abaixo, ele que não correu no 4-yard dash também, que devem considerar bastante isso, porque sua velocidade final é bastante contestada. Mas, tirando isso, ele é um jogador excepcional, muito completo também, assim como o Golden, só que ele é muito gigante. E o que ele faz, a facilidade que ele faz, a agilidade que ele tem pro seu tamanho é algo que é muito notável e que ele usa muito bem, né, seu físico para se separar, quer dizer, às vezes mesmo ele não conseguindo a separação em si de 1, 2, 3 jardas, ele consegue fazer a recepção contestada. Ele tem o atleticismo de pular lá no ponto da bola, se vier muito alto ele pega. O controle corporal dele pro seu tamanho também é muito absurdo, a mudança de direção e o release que você pontuou aí é algo muito notável. Eu acho ele facilmente o wide receiver dessa classe, disparado. Tem muita gente que não dá o ponto nele, né? Eu não acredito nisso ainda. Eu acho muita loucura das pessoas não acreditarem no McMillan, mas ele é um jogador que vai chegar na NFL e vai explodir, com certeza. Cara, sim, eu sinceramente não tô entendendo o que a galera. Acho que eu não sei se é meio fadiga, né? Porque a galera já vem escutando esse nome aí desde antes da temporada começar, e aí a galera tá tentando caçar pelo em ovo, mas assim, pô, eu particularmente gostei muito, assim, cara muito completo. É aquilo, é o cara da classe para mim, que pode ser aquele wide receiver 1 dominante que vai te entregar ali, cara, mais de 1.200 jardas por temporada com consistência, talvez duplo dígito de touchdown com consistência. É um cara que é ameaça na red zone, é ameaça em qualquer setor do campo. É um cara que talvez na NFL moderna hoje em dia, né? Drake London alinha muito como power slot, que eles chamam. É um cara que pode alinhar no slot também ali, devido à sua capacidade de correr bem rotas e mudar a direção. Então, assim, eu acho que é um cara que qualquer time que esteja precisando de wide receiver, assim, eu tô torcendo para que passe, tá? Mas chegar nos Panthers, para mim, deveria ser no-brainer, assim, sem pensar, deveria escolher o cara. A não ser que alguma catástrofe de algum. Então. A não ser que eu, sei lá, alguma catástrofe do Mason Graham, enfim, alguém aí acaba caindo para essa pique. Falando do Panthers, tudo é possível. Pode sobrar os dois, Mason Graham e o Ted na board, e eles selecionaram o Jalen Walker. É muito provável isso. Exatamente. Então. Exatamente. Então, cara, assim, né? Mas enfim, isso. Ele um seria cara. um sonho. Sim. Seria muito bom. Muito, muito bom. Bom, cara, então fechamos aí esse top 10. Acho que falamos aí, acho que de 13 nomes. Acho que eu tinha 2 que você não tinha. E você tinha o Jalen Noel. 14, que você tinha o Jalen Noel e o Trey Harris. Então, aí quase 15 nomes para a galera poder ficar de olho aí chegando nesse draft. Cara, tem nomes e, enfim, picks aí para todos os gostos. Tem pro dia 3, pro dia 2, pro dia 1, cara dominante no outside, cara no slot, enfim. Vai ser uma classe bem interessante, assim, acho que não é uma classe tão forte quanto a dos últimos anos, né, que, ano passado saíram 3 no top 10 e tudo mais, mas ainda assim é uma classe interessante. O wide receiver sempre vem de baseada aí do college para a NFL, e esse ano não vai ser diferente. Fechado? Então, cara, Cazu, muito obrigado pela participação, que ficou muito bacana o episódio aí. Não se esqueçam de seguir ele lá, @CASLXZ no Twitter, produz conteúdo de draft muito bacana. Nos sigam também nas redes sociais aí, @FalconsPlayBR. E é isso, cara, vamos seguir na Draft Season a todo vapor. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.